Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando a Atualidades Pampa desta quinta-feira. Quinta-feira em que um assalto, mais um assalto na cidade. Desta vez frustrado para os ladrões. Assalto a uma farmácia, onde um dos ladrões foi morto dentro da farmácia por um funcionário, enfim, que reagiu. E o outro que fugiu foi pego pela população, mas saiu com vida. Apesar de ter sido pego pela população, saiu com vida, foi preso, porque senão o bicho ia pegar realmente. E falando no que não se fala, no que não se deixa de falar em momento algum, nas eleições, nas pesquisas, temos pesquisa nova, Carla Krieger. Pesquisa nova, publicada há poucos minutos. Pesquisa do Datafolha para presidente da República, a margem de erro 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados 9.173 eleitores em 341 municípios. A pesquisa foi feita de 24 e 25 de outubro. Tem registro no TSE sobre o número BR 05743/2018. O nível de confiança é de 95%. E os contratantes da pesquisa é a TV Globo e a Folha de São Paulo. Os números são, em votos totais, Jair Bolsonaro 48%, Fernando Haddad 38%, branco, nulo, nenhum 8%, não sabe 6%. Isso significa em votos válidos, Jair Bolsonaro 56%, Fernando Haddad 44%. Nossa, como as coisas estão se modificando, Mário Barcelos, agora nesses últimos Eu acho que está a mesma coisa. É? Dentro da margem percentual de erro. Uma variação de 2 pontos, 1 ponto para cima, 1 ponto para baixo. Isso não significa nada, porque a distância é muito grande, isso aí representa milhões de votos, né? E com a confiabilidade que o Instituto Datafolha merece. E tem algumas outras, eles também pesquisaram a rejeição. A pergunta era o seguinte, ó. E entre estes candidatos a presidente, gostaria que você me dissesse se votaria com certeza, talvez votasse ou não votaria de jeito nenhum. Os resultados foram os seguintes. Em Jair Bolsonaro votaria com certeza, 46%. Talvez votasse, 9%. Não votaria de jeito nenhum, 44%. Não sabe, 2%. Fernando Haddad votaria com certeza, 37%. Talvez votasse, 9%. Não votaria de jeito nenhum, 52%. Não sabe, 2%. Tem um alto índice aqui, o Fernando Haddad, de não votaria de jeito nenhum. Pois é, e a rejeição... Aliás, o nível de rejeição dos dois está bem equilibrado, né? As pessoas não gostam de nenhum deles. Na verdade, ninguém gosta. Está bem polarizado, ou é uma coisa ou é outra, né? Não tem mais ou menos. Gustavo Vitorino, meu marido chegou. E aí, marido? Que barbaridade, né? E vocês estão combinando com mas é porque a gente combinou que é pra ninguém se enganar um com o outro. Tipo, Ei, Gustavo Vitorino, saudades de ti. Lá na Festa Nacional da Música, como a Magda Beatriz foi a apresentadora oficial esse ano, e eu era o responsável pela produção do palco principal. Resultado, eu ficava o tempo todo atrás dela. Aí o garçom teve uma hora que foi servir não sei o que, ela disse, o seu marido não sei o que. Não, ele foi pedir ticket pra Zanza, eu contei ontem aqui o seu Marcon. Aliás, tu já tá chamando o seu Marcon de tio ou ainda não? Foi muito engraçado. Não, ainda não. Tá. Passou perto. Não, só pra saber. Gente, que alegria estar de volta com vocês. Extremamente. Olha, seria mentira eu dizer que não senti saudade. A gente sente saudade, sim. Então, sinto saudades da bancada, sinto saudades dos telespectadores, sinto saudade de ser xingado, sinto saudade de tudo. Por isso que eu fui, pra te xingar lá. Pois é, todo dia isso aqui é uma alegria. Mas a Festa Nacional da Música, mais uma vez, foi um sucesso. Centenas de artistas, produtores, executivos fizeram do maior encontro da música brasileira de Casa Nova, no complexo do Hotel Downloader, em Bento Gonçalves, um sucesso. Muita gente voltou feliz, voltou satisfeita, foi bonito. Reencontrei bons amigos, alguns que eu não via há algum tempo, Magda. E, em especial, tive a oportunidade de sentar na madrugada de segunda para terça-feira, já bem tarde, com o Sérgio Reis. Ficamos conversando por mais de 1 hora.
falando sobre a vida parlamentar, ele me contando algumas coisas, alguns comentários de cunho pessoal que não cabe a mim aqui fazer. E alguns outros amigos, como, por exemplo, o retardado mais divertido do Brasil, que é o Tatá, o baterista dos Fibras, que é uma figura maravilhosa, meu irmãozão, mas torna os finais de noite, os inícios de manhã divertidíssimos. Costuma chamar os amigos de retardado, né? Sim, sim, Porque são amigos dele, entendeu? Inclusive. Que são amigos. Bom, gente, foi muito legal. Teve momentos que eu estava mais fotografado que os próprios artistas por conta desse programa. TV, então, verdade, eu transmito a todos vocês o carinho. A Magda também foi extremamente assediada para fotos e tudo lá. Foi muito legal. A gente ficou feliz. Teve até uma pessoa que brincou comigo e disse, pô, então a Festa Nacional da Música juntou com a Atualidades Pampa. Eu disse, olha, juntou, enfim. E além disso tudo, a gente fui procurado lá, em nome do Atualidades Pampa, por algumas pessoas e uma senhora em especial. E ela mandou um presente para cada um de vocês. Opa, com dedicatória. Essa eu não vi, essa é surpresa. É uma coisa linda, porque poucas pessoas pensaram em fazer isso. Trata-se de um livro editado com a culinária de Bento Gonçalves. E o que esse livro traz? Segura aqui para mim, Lu, para que ele foque lá. A culinária de Bento Gonçalves. Assim, ó. Ali, isso. Segura aí. A culinária de Bento Gonçalves. Sabores de Bento. Ele foi editado no trabalho da senhora Dalva Carvalho e com a edição e o trabalho de suporte de Roque Alberto Troian. Ela mandou exemplares, todos eles com dedicatórias, que eu passo as mãos agora. Para esse Carla, da Roberta. casualmente ia dar para Carla. Esse da Roberta. Ai, que amor. Roberta. Que carinho, muito obrigada. Olha, é maravilhoso, porque conta histórias dos sabores. Doutora Luciane. Muito gentil, amei. E olha, vocês vão ver, vão descobrir coisas maravilhosas aí dentro. Chicão. Aqui, ó, até vou ler a dedicatória do Chicão, da dona Luciane. Ela diz, o homem das noites e das mulheres lindas. Ai, que querida. Estou ansiosa para ler o seu livro. Quero ficar sabendo quando ele ficar pronto e um pouco mais da sua história. Um abraço da dona Dalva Carvalho. Chicão, Obrigado, isso é para você dar para suas namoradas fazer comidinha legal para você. Eu sou um cara de relacionamento. Abandonada? Ah, dona Tá Dalva, aqui o que Dr. carinho. Ruschel. Dr. Ruschel. Chicão, ajuda pelo menos a alcançar, Chicão. Dr. Ruschel. Puxando aqui. Eu não quero Vamos ver ser o que uma mais que tortura. nós temos aqui. Que legal. Esse aqui é o da Magda. Esse é o da Magda. Ela ficou triste porque não conseguiu encontrar você. Mas esse aqui é o do Marne Barcelos. Maravilhosa. É do Marne Barcelos. Do Marne Barcelos. E esse aqui... Da Alice. Cadê a Alice? Ah, Alice. Esse aqui eu vou entregar. Quando a Alice ocupar o espaço dela, eu vou passar para as mãos da Alice. Bom, gente, é o seguinte. Esse livro, Sabores de Bento, ele conta a história. Por ter colonização italiana, Bento Gonçalves tem o que nós chamávamos de linhas, distritos. Cada um desses distritos foi povoado prioritariamente por uma família. E essas famílias tinham hábitos alimentares e criaram receitas espetaculares nessas linhas e nesses bairros. Então, além da receita completa, traz também o prefácio e a história com fotos das famílias. Os vários bairros e localidades, por exemplo, a linha Salgado, lá de Bento Gonçalves, tem algumas coisas aqui, ó, o bairro falando que eu tô mostrando. o bairro Burati, o bairro São Pedro, todos esses foram criados, a região do Barracão, todos esses bairros. Se nós tivéssemos combinado, olha o que tá no ar. Tem família, olha ali. Pastéis Parece que a caseiros. gente editou isso aqui. Que Também maravilha. tiveram 3 dias para combinar. Ah, mas a gente tinha muita coisa pra fazer lá. Pois é. E assim, ó, termina que ela dá várias dicas de como fazer. Cada ingrediente tem... Sim, Olha, Roberta, muito como é legal. que tu queria que... Não, vamos ver, como é que seria um livro Mas é de que receita, assim, ó, Roberta? Não, é que é cheio de A pessoa que dicas. tem um livro de receita, no Olha mínimo só, tem que ter os nhoque ingredientes de- e ela diz como faz. Mas não só isso. Olha o nhoque de batatas, por exemplo, tem o vitelo. Olha pra trás, tem dicas bem especiais, além do modo de fazer. Viu, Gustavo Vitorino? Pra mim, salvou minha vida, porque todo dia de manhã, na hora do café da manhã, no momento sagrado, a pessoa que trabalha comigo, a minha secretária,
secretária diz assim, o que vai ser pro almoço? Eu, não sei. E agora? Nessa hora. E agora? Eu vou dizer assim, vai lá e pega as dicas da Dona Dalva. São receitas simples, receitas coloniais. Receitas simples, receitas coloniais que tiveram origem em várias famílias e que, assim, algumas são de fácil confecção e são extremamente simples. Desde doces até pratos convencionais. O biscoito colonial crocante, tem pudim de chuchu. Pudim de chuchu. Não. Sim. Não. Página 57. Esse é pra ti, esse é pra ti. Não, pudim de chuchu. Eu quero saber qual é o gosto que fica com o pudim de chuchu. Faz a Não, receita, como ele tem 100 gramas de coco ralado, o pudim de chuchu fica com gosto do coco ralado. Porque claro. o chuchu Olha não que existe. lindo pudim de chuchu. E O pudim de Gustavo, chuchu no final não existe. tem dicas de harmonização, história do vinho, quer dizer, é muito cuidadoso. Isso tem muito amor tem envolvido. Negócio, Parabéns. O mais importante é que isso tudo recebeu o apoio cultural da Secretaria Municipal de Cultura e com alguns patrocinadores, porque efetivamente esse é o patrimônio de um município, né? A história de uma cidade. Está aqui, o Roque Alberto Troian é quem, no final do livro, assina as dicas sobre harmonização, sobre vinho. Ele é radialista e é um crítico de enogastronomia. Roque Alberto Troian. Nem só de reza vive o homem, disse ele, mas de uma boa macarronada, picanha e um bom vinho. Pronto, já me deu fome. Sabe me deu fome. Já me deu fome. Dona Dalva Carvalho foi a organizadora dessa compilação. Parabéns. E parabéns à Secretaria de Cultura do município. Aliás, o atual secretário de Cultura é uma figura maravilhosa, divertidíssima, extremamente participativo. Músico. Ele não só gosta de música e apoia a cultura, como ele participa também. E o prefeito Guilherme de Bento Gonçalves, prefeito, obrigado pelo carinho, pela acolhida, por tudo. Realmente, eu me senti em casa, como há muito tempo eu não me sentia. Bento Gonçalves agora faz parte do meu coração. Obrigado a todos pelo carinho e pela participação. Eu quero dizer para vocês, já que nós estamos na hora, assim, do que está acontecendo, eu chego hoje aqui na TV e tem um senhor com uma jaqueta de couro, assim. Um cearense. Tipo Road 626, uma coisa assim. E diz, tô lhe esperando. Ele é cearense, mas mora aqui no Rio Grande do Sul já faz muito tempo. Ele diz que já é gaúcho, que já é do campo, é casado com a Dona Anice, assiste o nosso programa sempre e tem, assim, uma quedinha por mim. A Dona Anice vai deixar ele dizer. Então, ele me trouxe hoje um presente que eu vou mostrar para vocês. Olhem aqui o que ele me trouxe de presente. Uma almofada. Tá? A almofada da Magda. A almofada é da Magda. E aí, abre que eu possa ler. Aí ele escreveu assim, ó. Fecha só um pouquinho que eu possa ler o que tá, por favor, Max. Ora bolas. Aí, ora bolas, Dona Magda. Dona Magda, coisa nenhuma, pô. Portadora de um charme londrino, mesclado com altivez, inteligência e simpatia. O certo mesmo é chamá-la Lady Magda. Olha que amor. Parece o Ruschel falando. E ele ficou furioso contigo, foi lá te xingar, porque é tu que botou esse apelido. O Ruschel cearense. Que amor. Sabe, assim, ó, não é um presente qualquer. A pessoa se dedicou, tirou uma foto, fez, mandou imprimir e o texto é dele. Muito obrigada, seu Campelo. Campelo é o nosso cearense que já é gaúcho, aqui casado com a Dona Anice. E eu quero entrar no Eu quero entrar no próximo assunto falando de mais um presente que eu recebi lá. Mas esse vai acabar. Hoje só presente. A gente pode ir embora. Não, é para vocês verem como o Bolsonaro e o Haddad não são tão importantes. Eles estão em segundo plano. Como membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB, eu fiz uma visita a uma faculdade, um curso de Direito, lá em Bento Gonçalves. Aproveitei a estada lá e recebi do diretor, do coordenador pedagógico da instituição, um livro que trata daquilo, Ruschel, a Roberta fala muito disso aqui, que é a ética na educação. A escola sem ideologia e sem partido. O livro se chama Ética na Educação, Filosofia e Valores da Escola, do professor Jorge Tums, professor Dr. Jorge Tums, coordenador pedagógico da Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves. Professor, muito obrigado por esse livro. Não consegui ler na íntegra, mas as primeiras páginas, por curiosidade, que eu já li, já me fascinaram. E isso que o professor prega é o que nós estamos pregando aqui há muito tempo, que é a escola é para se aprender
conteúdo, você tem que aprender história, geografia, matemática e português. Não é lugar para você se politizar, não é lugar para você decidir coisas de gênero ou de comportamento. E também não é lugar para você agredir os professores, Gustavo Vitorino. Nós falamos sobre esse assunto hoje. Ontem o assunto repercutiu, sem dúvida alguma. A professora que foi agredida pela irmã do aluno deu entrevista, enfim, não era nem ela que tinha repreendido o rapaz, tinha sido a direção ou o menino. E sobre este assunto, a nossa telespectadora Denise de Bagé diz o seguinte: quanto ao lamentável episódio relatado sobre a agressão à professora na escola, quando esta solicitou a presença de um responsável por aluno menor de idade para o estabelecimento de umas funções da prática pedagógica, aí vocês têm a imagem da escola, ó, que é o diálogo, a interação entre a escola e a família. Considero que talvez houve aí ausência de outro setor importante no ambiente escolar, que é a equipe diretiva, composta pela direção na escola e coordenação pedagógica para orientar a conversação entre as partes, docente e familiar do aluno. A Denise não deixa de ter razão, mas não sei se mudaria alguma coisa. Mas teve um problema aí grave, que foi o fim da segurança nas escolas com a saída da Guarda Municipal. Hoje quem faz segurança nessa escola é uma senhora, praticamente uma servente, que cuida do portão, de abrir e fechar o portão. Ela é coordenadora de turmas, a senhora que foi agredida. Pois é, não, mas eu digo, a senhora que faz a segurança é uma funcionária contratada para abrir e fechar a porta. Não é nem função dela, se retirou Guarda Municipal das escolas. Eu acho que isso precisa ser revisto, porque nós estamos lidando com algo que é embrionário. Isso vai se amplificar e daqui a pouco a gente pode ter uma tragédia numa escola dessa. Vitorino, isso aí já está amplificado. Uma aluna já matou a colega dentro de uma sala de aula numa briga. Né? Essa professora, essa orientadora não é a primeira pessoa que apanha de familiares de algum aluno. É verdade, não. Vai muito além, né? Tá recorrente. Eu acho que gostam tanto de criar tipos penais novos em Brasília, por que não cria um tipo penal, um agravante para a agressão a um professor no ambiente escolar? Concordo contigo. Não se toca num professor, não se desrespeita um professor no ambiente escolar. Ora, um magistrado, ele não tem que ser respeitado por todos num ambiente jurídico, num tribunal. O mesmo se aplica a um professor. O professor no ambiente escolar é intocável. E eu acho que gostam tanto de criar novos tipos jurídicos em Brasília, que tal se criar esse tipo jurídico? Inclusive criando imputação, se não penal, mas disciplinar a menores de idade. Porque está mais do que na hora da gente baixar a imputação penal e criar também penalizações administrativas a menores de idade. Ele precisa estudar nas escolas brasileiras? Você precisa estudar, meu amigo? Para passar de ano, você precisa estudar? Sim, mas esse é o problema, Marne. Lembra quando nós discutimos aqui a necessidade, o pedido de pais para educarem seus filhos em casa? Todo mundo se colocou contra aqui, eu lembro, Roxo, Roberta, todo mundo, não, precisa você também, não, precisa professor. Eu fiquei quieto para não criar encrenca, mas você sabe o que é isso? O que os pais querem? Evitar que esse ambiente de violência se propague, o ambiente de pregação ideológica se propague, o ambiente de pregação perigosa de costumes. Sim, mas isso aí isso que os pais querem evitar. Pois é, uma coisa tem a ver com a outra. Não, tem a ver com a outra, sim. Os pais querem manter os seus filhos longe disso. Tá bom, mas longe da escola, os pais não têm tempo nem de cuidar os filhos, trabalham o dia inteiro para dar conta, não tem chegam em casa, fazem um terceiro. Tomou muito vinho. Não tem como blindar. Pois eu começo a apoiar essa ideia. Depois de uma professora, o exemplo dessa professora, porque ela podia estar com raiva, ela podia estar com ódio, não, ela pediu ajuda. Vamos dar mais atenção à escola, vamos colocar a guarda municipal de volta na escola, nas escolas. Não é na escola que ela trabalha, mas em todas as escolas. Alô, Prefeitura de Porto Alegre, como que a Guarda Municipal não está fazendo isso mais? Então, assim, ela clamou para que alguém dê atenção para a educação. Claro. Então, ela foi agredida e em nenhum momento ela se mostrou... Ela não reagiu, nada, não sabia nem quem que tinha batido direito nela. E ela não teve nenhum discurso, nenhuma resposta que fosse minimamente agressiva diante do que ela tinha sofrido. Né? Tem uma outra coisa que está acontecendo com relação a boatos, principalmente agora, hoje foi Cachoeirinha, de que
tinha uma pessoa roubando crianças, e aí o nome dessa pessoa é Adriana. Isso foi criminoso que fizeram. Criminoso. Ela tem 2 filhas, ela teve que sair de casa, ela não pode mais andar no carro dela, porque circulou a imagem dela num casal com placa do carro. Então ela já foi ameaçada, as pessoas vão compartilhando. Ou seja, ela não tem nada que ver. Nada que ver. Porque quem pega andando, né? Exatamente, ela é socorrista, ela é voluntária, a pessoa que trabalha com ela diz que ela é super do bem, que ela faz isso há muito tempo, há muitos anos. Ela é auxiliar de enfermagem profissional, socorrista voluntária, tem uma família, uma pessoa de respeito. E um imbecil, porque quem fez isso é um imbecil pegou uma foto dela, da placa do carro dela, e colocou na internet que ela era uma das sequestradoras, que as pessoas avisassem a polícia. Exatamente. Essa senhora passou a ser perseguida. Essa senhora teve que sair de casa com a família dela, porque as pessoas estão a julgando. Jogaram pedras no pátio dela, tentaram quebrar os vidros da casa dela. Ela se sentiu ameaçada em voltar em casa para buscar roupa, algumas coisas. Quer dizer, veja o absurdo que um idiota irresponsável faz, e os que compartilham também são, porque aquele negócio de encaminhar para fulano, ou aquele maldito botãozinho de encaminhar para todos, que cria essas monstruosidades. Você que está assistindo agora, bota a mão na consciência. Quantas vezes você fez isso com uma notícia que você não checou? O drama que essa moça está vivendo é a imbecilidade de e a irresponsabilidade de dezenas, centenas e milhares de pessoas. Em Canoas aconteceu a mesma coisa numa terça-feira, depois, logo em seguida da morte da menina, mesma situação. A foto de um homem estampada do lado da foto do retrato falado, e ele também teve que sair de casa, teve que se explicar, teve que ir até a polícia, porque as pessoas já tinham condenado, já tinham dito que realmente ele era o sequestrador. E vocês viram que caso terrível que foi identificado também aqui, que uma avó estuprava o neto de 6 anos de idade e também abusava da neta de 4. O que acontecia? Os netos eram deixados na casa da avó durante o dia para cuidados. E aí, o que aconteceu? A mãe começou a notar no comportamento do filho, assim, gestos mais erotizados, e começou a investigar. Foi indagar a menina de 4 anos e a menininha disse: olha, eu achei esquisito que a minha avó bateu fotos minhas na hora que eu estava saindo do banho. E aí essa mãe foi, então, avaliar, foi pro computador e ficou chocada quando viu que tinham várias cenas de sexo da avó com o menino de 6 anos. Que vovozinha essa, hein? Pior que o lobo mau. E de abuso com a menina. Foi logo reportar o caso para a polícia. A polícia fez uma investigação do computador e viu que era assim, não era só com os netos, mas com várias outras crianças. Pedófila, e também identificam-se que ela é de uma rede nacional de pedofilia. E surpreendente por ser do sexo feminino, né? Exatamente. Porque invariavelmente esse é um crime que é atribuído a homens, né? É surpreendente. Aqui vovozinha chamou o lobo mau, mas vovozinha heavy metal. Era a avó, mas não por parte da mãe. Era provavelmente a avó por parte de pai, porque essa filha, se fosse a mãe dela, provavelmente ela teria sofrido este abuso também. Sim, tem grande chance. Eu tenho informação de... Essa informação deve ser mãe do pai. Mas igual? Nem do pai. Sim. Eu digo o que ele diz é que poderia... Para essa mãe só agora. Por exemplo, ela que não vem agora confessar que ela também foi abusada e deixava os seus filhos para cuidar com essa avó tarada aí, né? Mas vai saber, né? Claro, vai saber. Não dá mais pra confiar nem na vovozinha. Vou te contar, o negócio já tá um horror. Olha aqui, ó. Magda, foi um grande prazer te conhecer ao vivo durante a Festa Nacional da Música, mesmo com ciumento Vitorino pela volta. É simpática, chamada. Quanto à tua ida no garagem Alvorada, não se preocupe. Se o Vitorino e o Ruschel não te levarem, me chama que eu levo. O Vitorino não larga o teu pé. Quanto aos óculos, falei tudo que você me disse sobre a Ótica Center e vou levar a minha esposa lá. Parabéns por orquestrar esse maravilhoso programa. Geraldão, Gustavo. Geraldão. Vitorino é o marido ciumento. É marido ciumento. E a dona Lídice, não, a dona Alzira Levis Deber
Querida Lady Magda, puxa, faz muito tempo que eu e minhas amigas torcemos por ti e pelo Vitorino. Pronto, agora... Diz que é verdade. Só fiquei com uma pequena dúvida. Será que tu deixaria o teu marido ir na TV com o cabelo um pouquinho arrepiado? Ou seja, ela mandou dizer que tu tá com o cabelo arrepiado. Eu já te chamo de Lady faz tempo. Abraços ao Zinho. A dona Magda ia investir no gelzinho ali. No mínimo... Tenho certeza que o gelzinho a dona Magda ia investir. Fala, Roberta. Nessas alturas até me perdi. Não se perca. Magda, com o alto desemprego, muitas pessoas estão usando as suas reservas, muitas vezes pouca reserva, para empreender. É uma característica do brasileiro empreender e nesse momento de alta crise, o empreendedorismo aumentou absurdamente. A quantidade de empresas que abriram nesse ano, até agora, são 708 mil empresas abertas. 78% destas são microempresas individuais. E o que está se percebendo? Que as pessoas estão fazendo a abertura dessas empresas e buscando, sem dúvida nenhuma, um capital, enfim, um dinheiro rápido, sem planejar. E o Sebrae, enfim, uma série de outras empresas e, enfim, instituições que cuidam destes empreendedores estão preocupados com a quantidade de empresas que abrem e não dão conta e já estão fechando. Então, fica o alerta para fazer o planejamento. Qual é a notícia boa? É que se esses empreendedores hoje não derem conta, nós percebemos que o mercado de trabalho começa a abrir portas novamente. Nesses últimos 3 meses, os números são positivos. Isso é sinal da conjuntura do país, também resultado um pouco mais da nova lei trabalhista, que só tem 1 aninho, e isso também começa agora a ter resultados. Então, fica aí as boas informações. Muito bem. Pois eu, no sábado, antes de ir ao encontro do pessoal da Festa Nacional da Música, fui numa exposição de artes lá na Casa Via Bordini, né? E lá eu me encontrei, aliás, quem contou para o próprio pintor, enfim, artista, que é o Sérgio, que nós tínhamos falado na TV, foi a tua fã, Gustavo Vitorino. Ela é tua fã de carteirinha, ela te ama loucamente. Deixa eu ver onde é que eu anotei o nome dela, que agora a pessoa não vai saber dizer o nome da pessoa. Como tem gente fora de sintonia. Não tá aqui, depois eu te digo que tá num outro lugar. Vamos agora, já que eu falei em exposição, vamos falar de dicas para o final de semana que está chegando aí? Boa noite, pessoal. Quero falar de uma boa atração que vai chegar agora no início do mês que vem. Nando Reis, que lota as casas de shows em todo o Brasil, por onde passa, vai se apresentar em algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul na semana que vem. Ele vai subir ao palco com o seu show no formato voz e violão e vai cantar os seus principais sucessos e apresentar versões diferentes para clássicos lá do início da sua carreira. Então, no dia 2 de novembro, ele vai estar em Passo Fundo, no Centro de Eventos Notre Dame. Já no dia 3, ele vai estar em Bento Gonçalves. E no dia 4, ele sobe ao palco do Teatro Sesc, em Gravataí. E queria aproveitar para agradecer para a dona Dalva o meu livro de receitas, que eu adorei, o Vitorino já me passou. E eu estava mesmo precisando de umas ideias. É bom. O querido vai passar bem a partir de agora. Voltou o faceiro da viagem, né? O querido vai passar bem. Enfim, Marne Barcelos, tu ias falar e eu te cortei agora há pouco. Eu queria falar a respeito de uma cidade na Itália, Bolonha, né? Uma cidade rica, uma cidade culturalmente falando, muito elevada na Itália. E a comunidade, o prefeito, todas as pessoas lá criaram um sistema de dar sorvete e cerveja para as pessoas que deixam o carro em casa e que andem de bicicleta. Olha. Então, para evitar a poluição e tudo mais. Como São Paulo, por exemplo, que as pessoas estão morrendo em função da poluição. Né? Esse caso que nós temos aqui no Brasil, São Paulo tem 8 milhões e 750 mil automóveis. A cidade de São Paulo, com matrícula da cidade de São Paulo. Só que tem o seguinte, tem que ter um aplicativo, tem que comprovar que realmente andou de bicicleta, porque vai aparecer espertalhão lá. Se for aqui no Brasil, a gente já sabe como é que vai ser, né? Sorvetinho de graça e tomar cervejinha de graça. É uma boa ideia que nós deveríamos adotar aqui no Brasil para evitar esse excesso de carros. Temos São Paulo, Rio de Janeiro e aqui em Porto Alegre. O trânsito em Porto Alegre, em determinados momentos, com os motoristas que nós temos, eu, por exemplo, essa semana quase fui atropelado aqui na Avenida Teresópolis
eu estava ao celular, abriu o farol, abriu o sinal, eu fui atravessar e tinha uma senhora, uma moça passando com a criança no colo. E eu fui atrás, mas o camarada tirou um fininho da moça e de mim, eu estava ao lado, é uma coisa horrorosa. Como diz o Dr. Freud, não existem acidentes. Eu deveria ter prestado mais atenção, embora o sinal estivesse aberto para mim e para essa senhora, para essa moça. A irresponsabilidade dos motoristas. O que existe? Freud diz que não existe acidente? Sim. Doutor Freud diz que não existe acidente, que são fatores que levam aquilo que é chamado uma conjunção de fatores. Isso. Doutor Esse cara é maconheiro. Que se chama acidente. Mas eu quero pegar carona. Que é como é conhecido no popular como acidente. Magda, eu vou pegar... conjunto de fatores. É o conjunto de fatores. Que a gente chama de acidente. acidente. Tô falando, esse cara e o Nietzsche fumavam uns negócios meio esquisitos. Ele fumava charuto. Fala, Roberta. O Marvin falando da Itália, pois o Parlamento Europeu hoje traçou um plano para reduzir o consumo de plástico em 10 produtos descartáveis. A ideia é que canudos, talheres de plástico, cotonetes, que são fabricados com outras matérias-primas, precisam desaparecer até 2021. Por que o Parlamento Europeu decidiu isso? É claro que vai precisar depois da aprovação dos 27 ministros ou presidentes que compõem a União Europeia. Mas esse Parlamento Europeu tem esse projeto de reciclar 90% das garrafas de plástico até 2025. Isso por quê? Porque a Europa, infelizmente, até hoje, recicla só 1/4 dos 25 milhões de toneladas de resíduos plásticos produzidos a cada ano. Ou seja, de 4 garrafas plásticas, só uma é reciclada. Essa proposta antiplástico quer evitar também que mais de 80% do lixo que existe hoje nos nossos oceanos, que é formado é feito de plásticos, acabe com isso, porque realmente é algo que está acabando com o nosso planeta. E a gente não tem noção, nem a Europa, que são países super desenvolvidos e preocupados com o meio ambiente, se deram conta que, ainda que eles façam todas essas medidas, o nosso meio ambiente do mundo, do nosso planeta, ainda assim corre risco. Então, fica aí um exemplo para nós. E, Roberto, o que eu achei bacana nisso é que os fabricantes vão também ter que se comprometer com a reciclagem desses plásticos, desses lixos. Sim. Então, eu acho que quando eles forem produzir, já vão se preocupar também com toda a questão de reciclagem, o que já se usa muito hoje com as questões de produtos químicos, agrotóxicos, tem todo um care com as embalagens e tal. A gravidade disso a gente percebe com imagens que são divulgadas, especialmente por países que têm uma culinária estritamente marítima, ou prioritariamente marítima, como é o caso do Japão. A Mediterrânea toda. A legislação permite que, inclusive, caça baleias, né? Os japoneses têm baleias. Mas esse assunto é um pouco... Eles abrem as baleias, eles acham ali dentro... horrores. Horrores. Mas a agência da ONU, que cuida do meio ambiente, afirmou que o plástico é responsável pela morte de mais de 1 milhão de aves marinhas em todo ano. Pois é, o responsável pela morte não é o plástico. Não, exatamente. É o homem. É o homem, que o plástico não vai para lá, né? O plástico não caminha até a praia. Exatamente, beira da praia de Atlântida. A gente recolheu muito lixo e tinha muito mais para recolher. Era plástico, era pedaço de vidro, era garrafa. Tem shampoo, eu não sei o que as pessoas fazem. Eu não tenho vergonha de contar de um constrangimento que eu passei há muito tempo atrás, quando eu era rico. Agora estou numa pindaíba que dá dó. Eu estava fazendo salário da empresa. Eu estava fazendo um cruzeiro no sul da Itália e eu estava com uma garrafa plástica e não dá carona pro Chicão. Mineral. Tem um carro de 200 mil e não dá carona pro Chicão. Eu estava num cruzeiro no sul da Itália e estava com um copinho plástico na borda. Tomei e joguei automaticamente. Que louco. E o rapaz, o marinheiro que estava perto de mim, disse, olha, eu poderia multar o senhor por isso. Sim, com certeza. Isso que o senhor fez, me deu uma carraspana de 2 Como eu vi que o senhor é brasileiro, e brasileiro é tudo assim, eu vou dizer pro senhor tirar ali aqui o seu... Olha, gente, rabinho no meio das pernas o resto da viagem. Ó, viu? Mas pensa... Até o pauzinho do picolé eu andava buscando um buraquinho para... Os nossos oceanos recebem 8 milhões de toneladas de plástico. São 8 milhões de toneladas de plástico. É muito plástico. O Chicão vai falar, dá licença, vamos lá. Quem é que pesou isso? Fala, Chicão Tofani. São estudos. 2 drops. Hoje é uma homenagem a Dolce & Gabbana,
que na Itália é a semana de Stefano Dolce e Domenico Gabbana, e eu vi com os 2 únicos relógios que Dolce & Gabbana produziu e tem no Brasil. Dolce & Gabbana nunca fez o relógio, fez só uma série pequena e um amigo meu me trouxe diretamente da Maison em Milão dessa dupla. E como eu sou um fanático pela Zona Sul, acho que Porto Alegre tem 2 Porto Alegre, a Zona Norte, que nós da Zona Sul, só do início de Santa Teresa chamamos, inclusive o Dudu chama os ZNs, os caras da Zona Norte, porque a Zona Sul tem um charme caipira, tem o Rio, tem todo aquele estilo. Tem uma academia, que é a academia que está me deixando trincado também na Zona Sul, porque eu tenho a academia da Zona Norte, que é a Moinhos Fitness. Tem um desafio, em 90 dias, Atlético Sul deixa o corpo que nem o meu para você ir para a praia. Para poder encarar o Bali Ride corpo a corpo. Pronto, encarar as pessoas, olhar para uma mulher e a mulher não andar com canga, cheia de chapéu, óculos, toda camuflada, que não nem burca. Ela andar o natural com biquíni e o homem com uma sunguinha que nem eu ando na praia. Então tá aí. É isso, esse vai ser o verão de quem é craque. Que não adianta chegar com carro, bababá, isso aí todo mundo pode ter. Agora, corpício, só Deus e a paciência e a batalha que eu tenho na Ai, falando em Deus, meu Deus, vou te contar, hein? Por favor, doutor Russo. Dona Magda, eu trago uma notícia muito triste, porque é o caso do menino Jonatas, que tem 2 anos, nós acompanhamos pelo país inteiro. Esse menino nasceu com uma atrofia muscular espinhal e os pais jovens, o pai de 21 anos e a mãe de 22 anos, fizeram uma campanha pública que precisavam juntar 3 milhões de reais para conseguir trazer essas vacinas importadas dos Estados Unidos. E se fez uma grande mobilização, né? Só que, lá pelas tantas, se chegou aos 3 milhões. E a campanha dos pais não parou. E os pais começaram a comprar um carro de 140... Qual os carros tipo que tem o Vitorino, que consegue ter? Que tem o Vitorino sem campanha. O Vitorino é sem campanha. Mas os pais desse menino compraram um carro de 140 mil reais, começaram a viajar de férias para Porto Seguro, e aí começou a acontecer denúncias. Começou com um inquérito. O inquérito começou a avançar, então se descobriu as compras que esses pais vinham fazendo, inclusive presenteando parentes. Como o dinheiro começou a entrar em abundância, então eles conseguiram também presentear algumas pessoas. No inquérito também se avançou, a conta já estava trancada e eles então começaram a pedir doações pessoais, dizendo que temporariamente as contas estavam suspensas e que esses dinheiros seriam para complementar os cuidados com o menino. Lógico que não deu certo isso, eles foram agora, já entraram na condição de réus, foram denunciados e o juiz assinou por 208 mil reais que eles não têm comprovação. Sim. 208 mil, fora algumas coisas que eles alegam ser do dia a dia. Então, é triste também, felizmente esse menino conseguiu ser atendido, né? Mas é triste porque aqueles que colaboraram, quando forem chamados a colaborar de novo, se sentem intimidados. Então, outras crianças, outros necessitados serão prejudicados. Então, a gente não dimensiona o mal que esses 2 pais fizeram para o seu filho, mas não diretamente para o seu filho, mas indiretamente para uma dezena ou às vezes centenas de crianças que também precisarão. É verdade, Aqui no WhatsApp, boa noite pessoal, eu tenho 60 anos, fui criada pelos meus avós, que eram europeus e sempre nos ensinaram a nunca jogar lixo nas ruas. Hoje, se eu como um doce e não acho a lixeira na rua, eu guardo na bolsa e jogo no lixo em casa. Eu também, eu guardo tudo. Eu quando vou a alguma festa, alguma coisa, eu guardo tudo que é papelzinho, tudo que é coisinha, eu guardo tudo dentro da minha bolsa. Para não ter problema. Aqui vai a Jussara Dick, eu me pediu um favor especial para eu mandar beijo para uma vizinha dela que tem 92 anos, adora todos, mas pediu para o Vitorino estar presente, porque ela ama o Vitorino de paixão. O nome dela é Eurides Vieira. Obrigado, dona Eurides. Obrigado pelo carinho, pela gentileza. A gente fica feliz também porque as pessoas, quando falam da gente aqui, elas falam do programa. Carla... Não, é que já era só dizer obrigada. Só dizer obrigado? Não é fazer mandar um beijo, na verdade. Carla, não perco vocês por nada. Manda um beijo para minha mãe, que assiste vocês todos os dias. Ela é de Cachoeirinha, é Maria Meirelles. Moro em Balneário Gaivota, Santa Catarina. É a Loiva e manda beijos a todos. Ela mora num pedaço do paraíso. Sobre educação, chegaram alguns também.
Boa noite. A escola alfabetiza, os pais devem educar. Os marginais se criam em casa. Boa noite, bancada. Estes problemas com crianças chama-se terceirização da educação. Quem fala isso é o Jorge Demar, de Gravataí. E, por fim, o Ricardo José. Senhora Carla, se os pais não têm condições e tempo para educar seus filhos, que não o tenham. Colégio é para ensinar e não para educar. Dona Magda, a Libertadores da América já tem um finalista. Se chama o meu time Clube Atlético Boca Juniors. Boca Juniors deu uma aula de futebol ontem na Bombonera, botou Filipão, todo mundo na roda, o Palmeiras, 2-0. Duvido que o Palmeiras consiga empatar, porque esse é o time mais manhoso que tem. Cada tiro de meta de um goleiro do Boca Juniors demora 1 minuto, cai no chão, joga com regulamento. O Grêmio, acho que passa pelo River Plate, mas não é jogo jogado, porque o River Plate jogou melhor que o Grêmio, não levou a Dona Magda por causa daquelas histórias da bola única do futebol, blá. Mas o jogo que vem na Arena vai ser um jogo sensacional. O River empatando vai para os pênaltis, qualquer empate leva o Grêmio para a vitória. O Grêmio gostou do Boca Juniors. Não, o River empatando não vai para os pênaltis, não. O River ganhando vai para os pênaltis. Qualquer empate leva o Grêmio à vitória. Só que o Grêmio, o meu querido doutor, o homem sério agora, sob o manto matrimonial, segundo o Lúcio, com a nossa querida âncora, o Grêmio gostou que o Boca Juniors ganhou, sabia, Roger? Porque a final vai ser na Arena, o segundo jogo. Se Deus quiser. E não vai ser contra o Palmeiras, que seria lá em São Paulo. Gustavo Vitorino, não vai ser ruim isso, Gustavo Vitorino. O quê? Porque tu sabe que as pessoas odeiam a gente, né? Então, há de ter uma mulher que não gosta de mim e só pra me sacanear, pra bater a minha carteira, vai querer sair contigo. E aqueles que não gostam de ti, só pra te sacanear, pra bater a tua carteira, vão sair comigo e nós vamos nos arranjar. Gostei da Nós ideia. vamos nos arranjar, cara. Gostei da não ideia. É por merecimento, por favor, é fazer estratégia. Gostei da ideia. Por favor, me salvem da Magda. É isso. Me salvem da Magda. Isso. E por favor, guris, me salvem do Vitorino, faz favor. Marlon Barcelos, tu acha que isso vai funcionar, não? Eu queria saber quem serão os padrinhos. A Roberta, porque a Roberta, ela tem bastante joia, tem bastante coisa, ela é a mais rica de todas. Ela tem uma coleção vai presentear bem, vai presentear bem. De chape da Louis Vuitton, ela vai ser nossa madrinha, né? Vai presentear bem. O do banco já diz, como assim? Vai tirar dinheiro de onde? Tá, mas por esse critério, mas dona Magda, e por esse critério eu queria ser padrinho do Vitorino, aí não vai me querer, ele não vai me querer. Porque tu vai botar ele no mau caminho. Não, vai fazer a festa de despedida. A festa de despedida de solteiro, doutor Roxo? Vai ser, a passagem vai só de ida. Não precisa nem sair o casamento, nós podíamos fazer a festa. Mas aí podia ser lá em 360, não é? Acho que eu não lá. a festa. Ainda tem problema, cai no rio já. A nossa bola é o rio aqui mesmo, Gustavo Vitorino, não conhece. Vai ser. Mas, gente, olha só, vocês... a gente estava falando agora de criança, de educação. Vocês viram a decisão polêmica do ministro Lewandowski que ele tomou no rastro de uma decisão já tomada pelo STF? Eu disse aqui, quando o STF mandou a dona Adriana Anselmo para casa, porque ela tinha criança pequena, coitadinha, blá, 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 eu digo, esse negócio vai dar encrenca. Esse negócio vai dar encrenca. E deu encrenca. Lewandowski hoje firmou jurisprudência e mandou todas as mulheres que estão grávidas ou que têm filhos com menos de 12 anos para casa. Com exceção daquelas condenadas com trânsito em julgado. Exatamente. Ou seja, 2/3 vai para casa. Porque a maioria tem recurso, não tem trânsito em julgado. Ou seja, o tráfico vai investir agora em mulheres. Antes era menores, agora grávidas ou que têm filhos com 12 anos. E a gente Mas falando é a crônica da morte anunciada, né? A gente falando em controle de natalidade, veio uma decisão dessa. Ou seja, e o pior é o seguinte... Que vai ter gente Essas mulheres, Carla, muitas vezes são ameaçadas pelo tráfico a trabalhar para eles. trabalhar, senão... Ou pelo companheiro, ou pelo próprio tráfico. Muitas não são ameaçadas e assumem o lugar do marido que está preso. Que nem se quer continuar a renda. O comando do negócio. Então, assim, essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, além de ser extremamente polêmica, ela abre uma rachadura no direito penal brasileiro que vai ser difícil remendar. E é esse tipo de coitadismo. O que ele deu? Ele deu de ofício? Ele deu uma decisão dele, monocrática? Canetaço. Monocrática, tá aqui. Canetaço. Eu fiquei de cara no chão, porque o que vai acontecer agora? O STF firmou jurisprudência, ele tomou a decisão baseada na decisão do plenário.
E aí liberou geral. Agora vai ser carimbo. Entrou, tem filho com menos de 12 anos, ou tá grávida, virou carimbo. Assessor carimba, conceda essa liberdade. Bom, mas ontem nós falamos também que senador podia cumprir prisão no regime semiaberto o seu mandato. Sim. Então, tá virando uma esculhambação. Então, mas durante tempo, o dia, né? fica no Senado. E durante a noite, no presídio da Papuda. Bom, sabe, tá virando esculhambação. Daqui a pouco, teve, não sei quem aí que disse que esses crimes de menor potencial ofensivo, nós vamos soltar todo mundo, coitado. Olha a bagunça. Falar vai ter celular. Dona Magda, eu não queria fugir do tema, porque a senhora sabe que eu luto muito contra a injustiça. A senhora que me conhece, a senhora me conhece a minha formação e eu me resigno. E a tua educação familiar, inclusive, te conheço. Eu me resigno. E fiquei muito revoltado com a injustiça que se fez ou que se pretendeu fazer com o ex-prefeito Dória. Daquele vídeo que circulou ontem. Daquele... Ai, meu Deus. Não, mas peraí, eu tenho informação, eu não estou aqui. Peraí, eu tenho informação. Você sabe que ele conquistou muitos votos. Parou. Eu tenho informação, Gustavo. Meu cunho não é filosófico, meu cunho é objetivo. Na verdade, ele se manifestou sua irresignação e apresentou perante o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a qual está submetido, né, pedindo, primeiro, uma abertura de inquérito, segundo, um laudo assinado por 2 peritos, uma ex-professora da Academia de Polícia de São Paulo e um ex-diretor do Instituto de Criminalista de São Paulo, onde analisa os traços e aquilo, nós já dizíamos aqui, é um laudo muito fácil de desmistificar, se não foi ele, né? Então, ali faz traços do perfil da pessoa, do cabelo, do peso, da vestimenta, da distância. Então, não da falta da vestimenta. Mas são os parâmetros, a vestimenta avançaram porque ele tinha correntes, Então, é um laudo muito técnico e eu acho que muito boa hora isso, porque a gente leva para o lado folclórico, lógico, muitos tiveram inveja tu não estava aqui, Gustavo? Não. Muitos manifestaram a sua inveja do Dória ou do artista, não se sabia, agora se sabe que era um artista ali, mas né? Era evidente aqui. Era evidente, mas a consequência daquilo, porque às vezes o dano, deixa só ele às vezes o dano só poderá ser reparado. A eleição, por exemplo, é domingo. Eu não consigo à distância ver se beneficiou ou piorou para ele lá. E este dano ninguém mais pode remediar. E isso pode influenciar na vida de milhões de pessoas, porque poderá mudar o governo do estado de São Paulo. Aliás, a pesquisa do Datafolha que saiu apertou muito em São Paulo. A vantagem que o Dória tinha caiu de 50, ficou 52 a 48. Ficou bem justo. No universo do tamanho de São Paulo, isso é um suspiro. Suspiro. Tá mais ou menos dentro da margem de erro, né? Que a margem de erro, coisa e tal. A única bobagem que ele fez foi acusar o oponente de ter feito esse vídeo. Ele fez e botou isso na propaganda eleitoral, retiraram do ar. Aí ele talvez, os dividendos que ele possa ter visivelmente ter sofrido uma campanha difamatória e as pessoas se solidarizam com ele, aí ele vai e acusa o oponente dele. Usou um remédio muito forte. Olha aqui, eu me lembrei, Gustavo Vitorino, quem contou pro Sérgio Barcelos, do pessoal da Galeria Edelweiss, que nós tínhamos falado sobre a exposição do Sérgio Barcelos aqui, foi a Zelinda. O nome dela é Zelinda, ela adora o nosso programa, mas ela tem uma queda bem acentuada por ti. Sim, por isso que ela é Zé Linda. Zé Linda, exatamente. Quero unir-se a ti, ela te adora. Então, obrigado assim, pela gentileza. A exposição é do Sérgio Barcelos, se chama Oxidação Incontrolada. E eu fui no sábado conferir os trabalhos. Os trabalhos são lindos, as telas são lindas, elas têm dimensões diferentes. Ele trabalha na horizontal, trabalha na vertical com seus. E ele fez ele fez uma pigmentação da tinta com café, com coisas bem diferentes. Então, ele conseguiu uns tons nas telas maravilhosos, uma técnica completamente diferente. E aí eu conheci também a curadora dele, que é a Rita Raimondi. A Rita é uma italiana que mora aqui já faz algum tempo e também ficou super feliz que a gente falou. E eu quero dizer que essa exposição continuará até o final do mês de novembro, lá na Galeria Edelweiss. A Galeria Edelweiss, ela fica dentro do casarão da Bordini. Quando você começa a descer a Bordini, vinda pela Casimiro de Abreu, logo em seguida tem um casarão lindo,
que é um mini espaço, né? Tem diversas opções do que fazer ali. E lá está a Galeria Edelweiss, da Coronel Bordini, 1665 até o dia 20 de novembro. Posso traduzir o que significa Edelweiss? Pode, claro. Significa branco nobre, em alemão. Que é uma pequena flor que nasce nas escarpas da divisa Salzburgo, ali da Áustria, com a Alemanha. E, segundo reza a lenda, os homens apaixonados, profundamente apaixonados, sobem na escarpa e retiram essa flor para dar para a amada. Eu imagino sendo Vitorino tentando subir numa escarpa para pegar a Edelweiss. Mas eu quero te dizer que eu tenho uma Edelweiss. Eu recebi uma Edelweiss assim e ela está emoldurada na minha casa. Olha que coisa maravilhosa. Ela está emoldurada. Por isso que tu ficou emocionada. Ela está emoldurada na minha casa. Eu ganhei há muitos anos atrás e eu coloquei num quadro, emoldurei. Não é grande, mas ela é linda e eu guardo aquilo ali com muito carinho. Eu quero dizer para o senhor Mário Barcelos, que eu já subi em coisas bem mais difíceis por coisas bem melhores. Aqui, ó. Que grosseria! Pode, Gustavo. Que grosseria! Não foi de bom tom, não foi de bom tom. É o Vitorino. Sabe como é que tu mata ele, Mário? Não, Vitorino. Sabe como é que tu mata ele? No vídeo do Dória. Tu mata ele, Mário. O argumento tu mata ele na neurolinguística. Pega todo mundo que elogia ele, os nomes das pessoas. No nome, tu tira o perfil. É assim que eu mato a história. No tênis se chama saque voleio. Tem que jogar assim. Tu mata o adversário. Chicão, tu já foi elogiado aqui pela dona Asneborréia e... Não vem com isso aí. Não discrimina. A dona Crisosostema já tinha... Crisosostema. Vamos deixar a menina Lu falar, por favor. A menina Lu tá um amor, que fofo. Não, mas eu queria... Depois a gente fala sobre esse assunto. Eu queria trazer o assunto Estados Unidos hoje, porque tem sido motivo de muita discussão. Me deu uma saudade do Tribeca, restaurante do... Se deu. De 6 de novembro teremos lá eleições e a coisa anda bem agitada. A primeira questão é que realmente o Trump está anunciando que está encaminhando de 800 a 1.000 militares para a fronteira do México para tentar conter os mais de 7.000 hondurenhos que estão se aproximando da fronteira. Se comenta que eles devem levar ainda uns 42 dias para chegar lá. Mas a questão está bem delicada. Mas principalmente, por que ele está fazendo todo esse movimento? Por questões políticas, porque ele sabe que vários republicanos apoiam essa questão de conter a imigração que está entrando nos Estados Unidos. Então, é uma estratégia. Agora, quanto às bombas, que hoje foram localizadas mais 3 bombas, então nós temos um total de 10 bombas essa semana, desde o início da semana. Uma delas foi o Deniro que recebeu, deixaram na frente do restaurante dele em Tribeca. E o secretário, o assistente, identificou e reconheceu da televisão que eles tinham, se tratava da mesma caixa. Foram 2, né? Ele recebeu foram 3 o Joe Biden recebeu 2. O ex-vice-presidente, aí teve o Barack Obama, a Hillary Clinton, o Eric Holder, que é o ex-secretário de Justiça, a Maxine Waters, deputada, o George Soros, que foi o primeiro. Hoje teve um outro... E o John Brennan, e hoje teve um outro integrante de um governo o FBI já foi. O Deniro falaram. O Roberto Deniro, né? Que o Tribeca o FBI já foi chamado, o FBI vai descobrir, vai... Mas qual que agora eles já estão identificando o vai dar cadeia e vai ficar na cadeia. É que, na verdade, o que tem se falado muito, principalmente os jornalistas, CNN, que o Trump, bem ou mal, ele acaba incitando aquela extrema-direita radical. E aí, o que acontece? Os discursos ficam conectados e acaba que aceleram os ânimos. Esse é o tipo do discurso que me traz uma certa inquietação, porque... Olha que bonito isso. Repete. Se a esquerda faz discurso radical, tá tudo bem. É parte integrante do discurso de esquerda. O radicalismo, vamos fazer o quê? Se a direita usa o discurso radical, é o fim do mundo. Pois mas é o que já estão associando. O Roberto Deniro é um cara que criticava muito abertamente. Então, assim, eles estão associando diretamente com ele. Quer dizer, pelo primeiro momento que se vê
o Trump tendo o discurso de precisamos unir o país, porque eu acho que em algum momento ele também já está com medo desse tipo de ataque que está se chamando de ataque terrorista. Sobrar para ele, não demora muito. Esse discurso ele fez ontem e hoje de manhã ele já desdisse, porque ele está dizendo, ele está acusando as redes e a imprensa americana desse envolvimento em incitar a população para esse tipo de atitude terrorista. Eu não Ele está tirando a culpa dele, né? Ele está botando para a imprensa, mas ele continua dizendo que, olha, vamos tentar O que eu queria colocar aqui é que eu não consigo deixar de associar o que tu estás trazendo, Luciane, com muita propriedade, o que está acontecendo nos Estados Unidos, com o que acabou de acontecer no mundo árabe, com a questão da Arábia Saudita, que é um dos maiores investidores de negócios dentro dos Estados Unidos e que estava há mais de 20 dias nas manchetes de todos os jornais e muitos países já estavam querendo um passo atrás em fazer negócios com a Arábia Saudita. Então, não dá para não vincular o que acontece no meio árabe com o que acontece nos Estados Unidos. Ok, vai ter uma eleição agora dia 6 de outubro, de novembro. Tem tudo a ver com a questão entre os dois partidos principais que estão ali buscando cadeiras no Capitólio. Vamos criar um paralelo com o que acontece aqui no Brasil. Lá manda um carta-bomba para representantes, porque a América está ganhando um segmento de esquerda, né? A América está liderado pelo Barack Obama e o pensamento pelo Clinton, Obama. Eles estão trazendo os democratas cada vez mais para a esquerda. Projetos sociais, programas sociais, coisa e tal. Eles vêm sendo amassados pelos republicanos por causa disso. Porque a americana adora programa social, mas qual é a pergunta que eles fazem, Mari? Quem paga? Quem paga? Né? Então, assim, agora, mas aí lá foi a violência. E aqui, enfiar a faca na barriga do candidato aí, foi um lobo solitário? Não, mas eu queria só voltar. Aqui foi um lobo solitário, lá é um complô, é isso? Eu só queria voltar. E ele não acusou ninguém, hein? Eu queria só voltar para a questão europeia, porque para vocês se darem conta, porque aconteceu um crime bárbaro. E é uma imoralidade qualquer discurso que seja a favor de um crime que aconteceu dentro de uma embaixada que matou um jornalista. Quer dizer, a família é óbvio. de jornalista saiu hoje da Arábia Saudita. Mas veja bem, o Reino Unido e a França ganharam 1,5 bilhão de euros, não é dólares, de euros, com a venda de armamentos para quem? Para a Arábia Saudita. Essa semana, a Arábia Saudita, por coincidência, fez uma espécie de Davos dentro da própria Arábia Saudita para se vender para os países de todo o mundo. Sabe quanto eles ganharam, a Arábia Saudita, em contratos com países do mundo inteiro, depois desse grave incidente, para chamar o mínimo, 56 bilhões de dólares. Isso equivale a mais de 200 bilhões de reais. Então, é muito grave, e é nisso que eu quero chegar, e que aí, então, tem tudo a ver com o que o Gustavo está trazendo com propriedade. Até que ponto a gente vai abrir mão de moralidade em razão de questões financeiras? E tu és um presidente de um país, quer dizer, enquanto isso acontece na iniciativa privada, é uma coisa. Agora, presidentes que governam países, que governam pessoas, se colocar nessa posição em prol de recursos financeiros, quer dizer, a baixaria, desculpa o termo, telespectador, não está acontecendo só em países de terceiro mundo, está acontecendo em todas as sociedades nesse século. E coisas maravilhosas estão acontecendo nos palcos da nossa cidade. Inclusive, um deles é o espetáculo Chaplin, não é verdade, essa menina Alice? Isso mesmo, eu quero relembrar a todos que vai ocorrer essa grande montagem, que é uma superprodução Chaplin, o musical, que apresenta a trajetória de Charlie Chaplin desde a sua infância pobre em Londres até o estrelato. E essa apresentação ela estreou originalmente em Nova York. E nessa versão brasileira traz interpretações musicais, também canções originais adaptadas. A montagem é assinada por Miguel Falabella e Cláudia Raia é uma das responsáveis pela produção. E as sessões vão ocorrer nessa sexta, sábado e domingo no Teatro do SESI. E depois, Magda, eu vou falar de um concerto bem diferente.
É um concerto com C, não é com S, né? Com C. Ai, graças a Deus, senão eu já ia perguntar do que era, que eu já tô precisando. Eu tô precisando de uns com S. Fale, doutor Rochão. Os meus abraços aqui da Secretaria da Fazenda, também importante, a Secretaria, somos assistidos na Secretaria da Fazenda, seu João Pinzou e o Beber, toda a turma lá nos assistem muito. Doutor Roberto Dornelles, que encontrei hoje no Tribunal de Justiça, também quero dizer que recebi uma carta extraordinária, a coisa mais querida da dona Maria da Silva, mas a matéria, estamos trancados até sexta-feira para abordá-la. Então, transfiro o análise de mercado. Estamos trancados até segunda-feira. Mas a qualidade da manifestação e o carinho é fantástico. Obrigado, né? dona Maria. E por último, dona Magda, que eu disse que era grande a sessão hoje, recebi, o Vitorino já tinha sido presenteado, e talvez ele tenha visto a minha cara de ciúmes e de inveja e mandou também para mim o livro aqui, sendo que o autor é um amigo meu de infância, se criou comigo, viu a injustiça que estava fazendo e não me mandaram o livro. É fantástico. O Vitorino já rendeu todas as homenagens, a história da Zona Norte, nós que somos da Zona Norte, né? Então é uma história muito orgulho, muito né? bonita. Com muito orgulho, né? Aproveitar e mandar um beijo. Assim como também. o Luiz Felipe. O Luiz Felipe também diz que é da Zona Norte. Queria mandar um beijo, então, para o Ricardo e Lione Souza, de Guaíba, que estão completando 45 anos de casados e são nossos telespectadores. Parabéns. É valente. Olha, gente valente. Que as bodas de ouro aí já estejam nos planos para serem muito bem comemoradas. Avisa o local, viu, que a gente vai com o maior prazer. Pedido desesperado de uma telespectadora. Ô, Magda, deixa eu casar com o Vitorino, por favor. Sensacional. O nome dela. Não, escrever. Agora, Ana. Ana, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu recomendo. Porque ele é muito querido. Tem que ter um pouquinho de paciência com ele, que ele é uma pessoa de mais idade, assim. Aí ele já tem umas manias, umas coisas como todos nós de mais idade, né? Então, assim, mas ele é muito querido, é afetuoso, carinhoso. Como assim, mais idade, Maria? O que é isso, dona? Não, o outro tem mais 30 anos, né, Gustavo Vitorino? Na idade, não, mas o comportamento... Não, o teu comportamento é de 17, para ser bem precisa, né? Meio retardado, né? É, meio retardado, mas em compensação tá tudo bem. Ana, olha aqui, ó. Tô contigo na legenda direto, Marcos. Eu queria mandar um beijo pra mim mesmo. Ninguém me manda beijo. Nisso, hoje, eu escutando rádio, o senhor Marne Barcelos, e o que eu escuto? Ele falando do Vitorino, porque ele tá gordinho, né? Ele tem uns quilos a mais. Não, eu dirigindo, eu tive que rir. Doutora Luciane, porque... esse cidadão me xinga todas as manhãs na Rádio Pampa. Ele me xinga todas as E eu sou testemunha, se precisar de testemunha. Eu tô pensando nisso, eu tô produzindo provas, montando um dossiê. Ai, eu achei um amor. Isso é amor antigo. Cena, o Vitorino no Reino Animal, um pato. Um ganso, aliás, né? E o camarada colocando gordura para fazer o patezinho. O patezinho, quadrar. Não precisa colocar, é só oferecer um ranguinho bom que eu tô dentro. Tô dentro. E de graça, melhor ainda. 0800 espetáculo. Eu queria trazer um assunto muito engraçado. O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul? Uma mulher foi detida por gravar o julgamento do cunhado. E aí, o que ela fez com toda essa gravação de testemunhas, de toda a questão da condução pelo juiz? Ela mandou pro marido na penitenciária. Então, assim, tu viste que beleza isso? Assim, ó, vamos deixar bem claro aqui. O segredo de justiça, ele é importantíssimo e extremamente monitorado pelo magistrado. Se não pelas partes, principalmente pelo magistrado. Então, vamos deixar bem claro, ações penais, elas correm em segredo de justiça. Só se pode divulgar ou se pode acessar o que for autorizado pelo magistrado. As ações de família e sucessões também correm em segredo de justiça. Essas ações são cercadas ainda de maior cuidado por parte do magistrado. Para você ter uma ideia, se uma das partes der conhecimento público a detalhes de um processo, essa pessoa pode ser punida pelo magistrado do processo e ser processada. Ela vai responder por 2 crimes, coação de testemunhas e associação criminosa, porque ela também é conivente. Ela estava gravando e mandando para o seu parceiro, que está preso na penitenciária de Jacuí,
para que, através da quadrilha dele intimidassem as testemunhas, para saber o que as testemunhas estavam dizendo. Ou seja, ela agora, ao invés de mandar gravação, ela em breve estará conversando com ele pessoalmente. Não gaste mais a sua gravação, que você vai falar com ele. Mas se tiver filho também, né? Há controvérsias. Depende, Se tiver filho de menos de 12 anos, ou tiver grávida. Aí não vai dar. Agora é legal, é preso, vai ser processado. Tudo bem, pega o rapaz na esquina... Dá uma caçapada. Isso, daqui uma semana tá grávida. Que grosseria. Sim, daqui uma semana tá grávida, não vai mais presa. Que grosseria isso. Tá liberada por 13 anos. Falar nisso eu quero saber. Vocês viram que aquela gangue, ou aquele grupo, sei lá como é o nome, daquelas pessoas que assaltavam o transporte coletivo, e além de assaltar as pessoas, levarem todos os seus bens, enfim, ainda tinham uma queridinha que, por prazer, ela dava choque nas pessoas. E aí hoje... foram julgados todos. O Felipe Martins Moraes, de 65, foi condenado em regime fechado a 65 anos e 6 meses de prisão. A Fernanda Correia da Silva, 59 anos e 3 meses de prisão. O Gabriel Afonso Feitosa Nunes, 36 anos e 9 meses de prisão. Nilson Lima Zambuja, 25 anos e 6 meses de prisão. Ayrton Vieira de Brito, 102 anos de prisão e 9 meses. Rafael Raite Brito, 48 anos de prisão. Érico Romeira Viana, 25 anos e 6 meses. E o Ayrton Rafael e o Érico tiveram prisão preventiva decretada. Que punições são essas? Que sentenças são essas? É que tinha agravantes, torturavam. As torturas, né? Eles usavam aquele aparelho aquela maquininha de choque, né? Que era soco. Era uma menina. Usavam na potência máxima. Além do roubo... eles maltratavam as pessoas. Não eram criminosos, eram sádicos. Eram sádicos. Agora, essa menina aí, se não tiver filho, vai tentar engravidar. Se livrar da condenação. E hoje começou o julgamento Eu acho que já é um bom negócio para vocês, guris. Comece a cobrar bem caro, que é a independência financeira de vocês. Quer te livrar da prisão? Vem cá, mas vai custar caro. E hoje começou o julgamento. É assim que começa. Daquele caso terrível também do François Patrick Nogueira. Horrível, aquela coisa daquele menino. Não sei se todos se lembram, mas lá em 2016, esse rapaz foi morar na casa do tio, ou do primo, do tio que era casado e tinha 2 filhos, de 5 e de 1 ano. E aí, o que acontece? Eu acho que ele dava tanto transtorno para a família que eles se mudaram sem comunicar. Não, ele andava nu por dentro da casa, demonstrou francamente que não gostava das crianças. Exatamente. Né? E a família resolveu ir embora e não avisou para onde ir. Aí ele descobriu, não bastasse isso, ele descobriu onde a família estava residindo e chegou na casa com 2 pizzas. O pai da família não estava, a mãe abriu a porta e deixou ele entrar. Quando ela estava se virando de costas, o que ele fez? Ele esfaqueou a moça pelas costas e depois matou os 2 filhos. E com riquezas de crueldade, né? Porque, enfim... cortou em pedaços, ele esperou o tio chegar, 3 horas matou o tio também, e está sendo julgado, só que assim, porque ele é doente, ele não é doente coisa nenhuma. Os advogados lá, os espanhóis estão pegando pesado, ele está solto. Ele não está preso e ficou mais que comprovado que ele não é uma pessoa normal, é sádica, porque ele trocava com os amigos no Brasil. Está sendo insuflado pelo companheiro dele. O companheiro dele no Brasil. Ele é de João Pessoa. Isso, na Paraíba, e está solto. Esse vagabundo, esse estrónia também está lá. Né? E aí, esse menino está sendo acusado de um crime de estupro aqui no Brasil. Também. Né? Então... Oi, amados meus aqui no WhatsApp. Carlinha, pergunta, por favor, ao sempre amadinho Vitorino se o financiamento recebido pela Rede Globo do BNDES tem amparo legal. Obrigada, beijos no coração de todos e que Deus abençoe sempre suas valiosas vidas. Que é a Isabela de Tramandaí. Dona Isabela, isso foi uma fake news que lançaram na internet. A Rede Globo tem operações financeiras com o BNDES, mas não teve nenhum tipo de empréstimo milionário. Não tem nenhum tipo de operação obscura, nem juro privilegiado. Eu diria que 80% das grandes empresas brasileiras têm operações com o BNDES, porque é um banco de fomento
e é um banco de fomento que tem juros subsidiado. Mas esse juro é padrão para todas as empresas. A Rede Globo já divulgou uma nota oficial se defendendo dessa fake news. Foi um boato que surgiu na internet, enfim, que o que a Rede Globo tem digamos assim, verbas extremamente poupudas do governo federal para publicidade. E que um candidato, o Bolsonaro, disse que essas verbas serão reduzidas à proporcionalidade da sua audiência. E isso irritou a área comercial lá e todo mundo está vendo o que está acontecendo. E o que está certo. Excelente. Mas essa coisa do BNDES, financiamento de bilhões... Só para complementar, essa notícia ela ganhou proporção porque um renomado jornalista de penetração nacional fez um vídeo divulgando isso e contando a história, dando nomes, dando datas, e era fake news. Isso é o que a gente lamenta, né? Isso é o que a gente lamenta. E eu vi o vídeo. Não. Até me diz baixinho que eu digo. Porque manda um WhatsApp. Olha aqui, ó, Carla, boa noite a todos. O problema de tudo isso não é a extrema-direita ou a esquerda, mas a extrema imprensa. Expressão cunhada pelo parente do Rucho. Achei muito boa para qualificar a mídia televisiva brasileira, salve exceções como a Pampa. É o Raman de Montenegro. Quem será o teu Quem é o parente do Rucho? Curiosa agora. Parente do Rucho. Nos conta. Mário Barcelos. Bom, eu já falei no início do programa a respeito da poluição. Eu estou com um dado aqui que a poluição está matando no Brasil 51 mil pessoas por ano. Mais que acidentes de trânsito, hein? Poluição, especialmente na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, porque lá tem o maior número de carros desse país. Aliás, tem o maior número que muitos países do mundo, né? Só São Paulo, como eu disse, 8 milhões e meio de automóveis, de veículos circulando. Imagine a poluição em São Paulo. Não cabe eu ainda contei na Rádio Pampa esses dias que eu morei uns 13 anos direto em São Paulo, e quando eu chegava à noite em casa, eu me olhava no espelho e a narina estava suja, suja. Tinha quando não sangra, né? Quando não sangra. Olha, eu sentia uma falta de ar e tal. Pegava o carro com o vidro fechado, ligava o ar e tal, e sofri muito em São Paulo com a poluição. O dia que eu, eu adoro São Paulo. São Paulo é uma cidade de progresso, uma cidade totalmente diferente. Tem todas as condições profissionais, qualquer área que você chegar em São Paulo, existe tudo que você possa pensar no mundo existe na cidade de São Paulo. Mas esse negócio da poluição é terrível. 51 mil brasileiros morrem por ano em função da poluição. Acho que é um dado assustador. Eu tive esse problema também de falta de ar uma vez, entrei no carro, falta de água e tal, mas eu troquei de carro, comprei um com ar-condicionado. Resolveu. Coisinha ali. Dona Magda, A essa hora. falando em carro, considerando... Ó, aqui está divórcio, viu, tia? Sabe que tem uma pesquisa na Inglaterra que o homem que gosta de carros, que chama atenção, ele tem problemas de tamanhos de órgãos íntimos. O Vitorino é assim, né? Isso é coisa de pau. Que ele projeta no carro, uma prótese peniana metálica na rua. É isso aí. Então já sabe, pessoal. Coisa que na beira da praia ele tá vai andar morto. de bicicleta agora. E se for inversamente... Olha aqui, ó. Geralmente, E se o cara for tá inversamente proporcional, quer dizer que eu tenho uma moto. É o cara bem resolvido. então, olha aí, ó. É o cara bem resolvido. Cadê o ursinho? Cadê o ursinho, Isso é Gustavo? papo de pelado, não tem dinheiro pra comprar um Tá, carro falando legal. em pelado, cadê o ursinho? Eu botei uma gravata nele porque o Mar me contou. Olha só que quem o tá de ursinho gravata. de gravata estava andando de Olha lá, bicicleta Gustavo. peladão. A cara desenhou uma gravata. gravata. Uma gravatinha pra ti. ó. Agora que eu vi que ele tá de gravata. Querido. Ali. Tanta saudade. Vitorino falou agora como se tivesse uma Lamborghini, uma Ferrari, uma Porsche. A dona Carla se agarrou. A dona Carla foi. Tem imagem. A dona Carla se agarrou no. E assim, ó, agarradinha no ursinho. Vitorino. Agarradinha no ursinho. Se agarrou no. Ai, que amor. Posso seguir falando de carro, dona Deve, Magda? por gentileza. Posso falar de carro? Mas, Tem um rapaz circulava pelo município de Passo Fundo quando foi abruptamente interrompido numa barreira policial. Opa! E qual não é a surpresa, dona Magda? Sim. O carro tinha 80 mil reais que em multa. maravilha. Nada mais, nada menos de que
310 autuações, Gustavo. Eu acho que ele vai para o recorde. 310. E surpreende. Não conseguia licenciar o carro desde 2016, lógico, e como nunca tinha sido parado, ele seguia multando. Era da tia dele o carro. Da tia, o sobrinho, aquele sobrinho. Sabe aquele sobrinho? Aquela tia que dá tudo pro sobrinho? Não teve filho e deu tudo pro sobrinho. Que carro era? E o sobrinho... Não, era um carro popular. O carro... Eu até me lembro qual é o carro, mas é um carro popular, assim, tipo um Gol. Unozinho, eu acho que não era Uno, mas enfim, eu sei que a piada toda era a seguinte: quantos carros iguais e até melhores que aquele poderia se comprar com o valor das multas? Será que vão pagar? Mas é a situação, essa é a situação que eu já vinha em sequência a notícia, porque são 80 mil de saldo devedor e o carro, como tu sabes, a lei é a mesma aqui no país, o carro é recolhido ao depósito, só retira pagando as multas. Ninguém vai ir lá pagar. E a questão é, o erário vai atrás da diferença da multa da proprietária ou se esgotaria na apropriação do carro em si, né? Que é uma propriedade. Acho que é o carro em si. Que o erário não vai atrás. Que o erário não vai atrás, a gente sabe. Eu conheço gente que já foi pego em blitz ou em alguma coisa assim, ou que evento devia para financeira, alguma coisa assim. As pessoas nunca mais tiraram o carro do depósito. Nunca mais, e nunca ninguém procurou, e ficou dito pelo não dito, e sumiu o carro evaporou. Peraí, escreveu. Eu já fico com pena da tia. Que vai que ela nem saiba de todas as... que a tia sabe. Tá, mas é assim, porque o sobrinho, né? O sobrinho tem condições de ir lá e fazer a prova de novo se perder a carteira. Perde a carteira, 1 ano depois, vai lá, faz a prova. Mas a tia... Tá no nome da tia. O carro tá no nome da tia. É a tia que perdeu a carteira. Não, mas é por isso que eu tô dizendo... Que a tia é uma santa. Não. A multa não pode ser da tia. Só que tem muito filho, sobrinho que faz isso, que vai distribuindo multas. E aí o que acontece? As pessoas de mais idade não têm condições de fazer aquelas provas. De novo, né? E a prova agora é toda por internet. Não, e tem tempo. O mais difícil ainda é que se elas tivessem bastante tempo para pensar e tal. Mas não, tu tem que ter um certo... Não, e a Lu chamou a atenção para uma coisa. É muito comum pessoas que não entram no carro, que não entram, mas sabe, até nem dirigem e tem multa na carteira. Por quê? Porque é tua e tu passa para mim, aí a outra tu passa para a Lu e assim vai indo e fica o dito pelo não dito. Falando em dito, mas aí não é o não dito, vamos a mais uma dica com a Alice? Hein, Alice? Sim. Sim. Eu tenho uma atração bem diferente que vai acontecer aqui na capital. É que a OSPA apresenta nesta sexta-feira um concerto que propõe um mergulho no universo musical de filmes, séries de TV, jogos eletrônicos, animes e muito mais. A partir das 8h30 da noite, o Salão de Atos da URGS vai receber o concerto Mundo Geek, que vai ser conduzido pelo maestro Arthur Barbosa. E no programa tem trilhas sonoras que embalaram produções como Harry Potter, Star Wars, O Senhor dos Anéis, entre outros. E além do concerto, vão ter várias atrações para os aficionados pelo gênero. Tem muita gente que gosta, Magda. Graças a Deus. Falando em muita gente que gosta, o que tu ia falar, Roberto? Eu não quero te atrapalhar. Não, eu vi que tu te movimentava. Não, pensei eu quero falar. Fala. A Simone aqui no meu Instagram, no direct, perguntou pro Vitorino onde é que ela pode comprar, porque eu publiquei e aí as pessoas estão me perguntando. Pois é, várias pessoas mandaram aqui no meu Facebook também a mesma pergunta. Eu vou confessar para vocês, eu não sei. Eu acho que isso deve ter sido feito e deve ter sido distribuído. De repente, essa publicação é uma coisa cultural, com incentivo, enfim. Não é para fins comerciais. Não é para fins comerciais. Provavelmente, mas vamos descobrir. Porque tem patrocínio da prefeitura, coisa provavelmente e tal. Eu não foi sei. distribuído em alguma feira, em alguma coisa. Eu vou dizer que amanhã tu traz a notícia para ela. Eu vou consultar a Prefeitura de Bento, eu vou consultar essa senhora que fez a compilação para ver se existe uma forma de conseguir Mas é um documento, viu? Não, é um documento gastronômico lindo mesmo. Provavelmente vocês já saibam disso, porque a notícia não é nova, enfim, mas vocês estavam falando agora sobre o plástico, sobre a natureza, né? E os fãs de cerveja também devem se preparar para
para uma escassez. Essas mudanças climáticas que acontecem ameaçam diminuir drasticamente a produção de cevada, que é a matéria-prima desta bebida maltada. Os eventos climáticos extremos que afetam esse cereal farão com que a bebida alcoólica mais popular do mundo se torne mais rara e mais cara, Gustavo. A cerveja? A cerveja. Meio litro na Irlanda, eles dizem que vai subir de 2,5 para 5 dólares, o dobro. E em torno de 3 a 17%. Eu estava esperando essa notícia para o Vitorino. Isso aqui no Brasil é guerra civil. Eu estava só esperando para dar a notícia, que bom que a Magda falou. Mas se bem que tu tem teu fornecedor. Eu pego, agora que eu vou tocar. O João? Não, mas não adianta, tu que fica velho. Pra gente. Não adianta. O problema é o seguinte. O problema é o seguinte, tu tem que ajudar a natureza. Tu não pode jogar copinho. Pensa nisso. Cada papelzinho, cada copinho que tu joga ali, aquele copinho que tu jogou lá na Itália, aquilo ali era metade da tua cerveja. Foi na Itália, foi no mar Mediterrâneo. Lá no Mediterrâneo, não interessa onde é que tudo uns peixes podres nadando lá. Olha aqui. O que a cerveja tem a ver com É a cevada, Antinha. Não dá para uma produção da cevada. Fazer cerveja do quê? Por causa do clima. Faz então a cerveja faz no Brasil com milho. No Brasil é suco de milho gaseificado. Vamos lá. Mário Barcelos, aniversariantes ou não? Os primeiros temos, sim, alguns, né? Jorge Bizet, né, que fez uma das óperas mais famosas, Carmen de Bizet, que é famosa mundialmente, e a sua ópera mais famosa, Pablo Picasso, grande pintor espanhol que viveu praticamente depois da sua juventude em Paris, né? Era um tremendo mulherengo, adorava vinhos, etc. Tinha uma namorada por dia e isso tal. Da maneira que tu fala, parece que isso é uma coisa ruim. Mas né, dona Magda? Eu tenho inveja dele. Isso? E um dos quadros mais famosos, Guernica, que foi pintado à época da Revolução Espanhola, quando morreram em torno de 600 mil espanhóis morreram, né? Naquela guerra, naquela divisão absurda vencida pelo Franco, com o apoio da Alemanha e com o apoio da Itália, inclusive com a Luftwaffe, que atinge Guernica, e em função disso mostra aquele quadro, os horrores daquele lugar lá na Espanha daquela época. Klaus Barbie, oficial alemão, famoso como carniceiro na Segunda Guerra Mundial, como matador de milhares e milhares de pessoas, ciganos, judeus principalmente naquela época. Jorge Bagel, que foi presidente do Uruguai, República Oriental do Uruguai, país que eu tenho um carinho muito grande. Elias Figueroa, meu caro Chicão Tofani, completando hoje 72 anos. 72 anos. Dom Elias Figueroa Brander, gravei 2 vezes com ele. Uma aqui em Porto Alegre e outra em Vinha Del Mar, quando eu estive no Chile gravando. Ele é uma celebridade no Chile, em nome de vinho, sabe? E só não é celebridade pela torcida internacional. Né? O vinho dele, né? Como é com o Falcão. O Internacional é autofágico, Magda. Todos os ídolos do Internacional, eles matam. Não tem um ídolo internacional que é vivo, não, praticamente. Fizeram com o Falcão, pelo amor de Deus. Com o Carpegiani, com todos eles. O Paulo Baier, outro futebolista brasileiro, completando 44 anos de idade. A Luciele de Camargo, completando 41 anos, é irmã do Zezé de Camargo. A Katy Perry, cantora americana, 34 anos, jovem ainda. E o Fiuk. Já aprontou essa guria. O Fiuk, 28 anos, que é o filho do Fábio Júnior. Um dos filhos do Fábio Júnior. Do Fábio Júnior, que está completando hoje 21 anos. Ele precisa fazer um cursinho de ator. 28. Ah, mas ele é bem bonitinho. Não, ele pode ser bonitinho, mas ele precisa fazer um curso. Bonitinho, não entendi a manifestação da dona Carla. Um cursinho de ator para melhorar um pouquinho, né? Dizem que o garoto... Não entendi a manifestação. O bofe é bem gostoso. Eu fui pego de surpresa com a manifestação da bancada. Quase casado e dizer uma coisa dessa. Eu estou sob o manto do futuro casamento. Ela não ficou cega, ora. Nem surda. A cara sobre o manto do casamento. A dona Magda prometida pro seu Vitorino. Essas manifestações me surpreendem. Deixa a moça à vontade. Eu prefiro dividir filé de comer carne de pescoço sozinho. Olha o desaforo. Como desaforo sai mais caro? Ai, que horror. Desaforo vai sair mais caro esse casório. Terminou os aniversários? Sim, senhora. Fala, Carla. Boa noite, Carla. Diga pro Gustavo que as escolas públicas não têm guarda. Nós, professores, deveríamos receber salário para proteção. Adoro o Marne Barcelos. Sheila de Caxias do Sul. Pelo menos alguém. Daqui a pouco as outras vai ter periculosidade, porque do jeito que tá. Aliás, já deveria, né?
Isso já deveria. Agora, o aluno, um pai, uma mãe que bate, uma tia que bate num professor, o professor está ensinando, tentando melhorar o comportamento, disciplinar aquele menino, aquela menina lá, e ainda vai lá bater no professor. Deu nota ruim pro meu filho, eu vou te matar, vou te dar porrada, vou fazer isso, aquilo. Estou usando termos chulos porque essa é a realidade como as pessoas se manifestam na rua. Isso é uma coisa horrorosa, faz parte da educação do nosso povo, das pessoas, todos nós agimos dessa forma horrorosa, não existe respeito, é grito, é maltrato. Como é que um professor... Eu vi uma imagem de uma professora com o olho roxo, fechado o olho, o soco que ela levou no olho. Quer dizer, não tem como ela voltar para uma sala de aula e dar uma aula com tranquilidade. Esse nosso país precisa ter uma grande mudança. Marli, mas há uma crise de autoridade, é disso que a gente estava falando antes, no mundo inteiro. Porque se a gente for observar... países onde tem presidentes que mentem, na maior cara de pau, sem vergonha nenhuma. Quer dizer, está acontecendo uma crise de autoridade onde as pessoas, então, os jovens se levam a reproduzir o que eles estão vendo. E isso é muito triste. Falando nisso, hoje Mark Zuckerberg do Facebook foi condenado a pagar 2,5 milhões de multa. 2,5 milhões de reais. Isso para eles é absolutamente nada. Não faz cócega no bolso dele. Não faz cócegas. Mas o que aconteceu? Isso foi em decorrência do escândalo de Cambridge Analytics. O que aconteceu? Em 2014, eles lançaram um aplicativo para as pessoas baixarem. Era um aplicativo assim, para passar o tempo. Tipo um jogo, alguma coisa assim. E 300 mil pessoas baixaram o tal do aplicativo. Só que o que acontece? Eles começaram a coletar também dados dos amigos dessas pessoas que tinham baixado o aplicativo, que resultou em 85 milhões de pessoas. E esses dados dessas pessoas foram disponibilizados, então, para Cambridge Analytics, que, diga-se de passagem, fechou as portas em maio de 2018, né? Então não tem nem como se... Para escapar da bronca. Para escapar da bronca. Estava na portinha a sentença, eles fecharam as portas. E aí isso aí serviu para influenciar eleitores nas eleições de 2016. Tinha é assim, ó, tem um negócio na internet chamado Worm. Worm em inglês quer dizer verme. O Worm é um pequeno aplicativo que coleta todas as suas operações no computador. Ele vai coletando o que você faz no computador. E, invariavelmente, acaba coletando também os seus contatos. Então, um Worm, dependendo do grau de intensidade de atuação do Worm no sistema operacional, você fica com o computador absolutamente frágil. O cara pega todas as informações. O primeiro lugar que eles vão é na lista de contatos. Aquela lista de contatos que a gente pensa, é virtual, tá? Sim, ela é virtual, mas sempre que você liga o computador, essa lista de contatos está disponível na sua máquina. Então, esse pequeno aplicativo tinha digamos assim, um protocolo que a justiça americana entendeu como Worm, ou seja, você vai dando ok, todo mundo que já instalou o programa no computador sabe como é que é. Ele faz uma pergunta, as pessoas têm a maneira de ir clicando ok. Não faz isso, lê que ele está pedindo. Vai instalar no seu computador, aí vem embaixo, ok, depois, vai instalar também o não sei o que, não dá ok, não instala aquilo que você não quer. E esse era um componente que tinha inserido nesse programa. Era um aplicativo que acessava uma central de joguinhos, um negócio assim, de diversão. Eu lembro isso, esse processo aí é longo, deu uma encrenca lá. Sim, muita repercussão, né, nos Estados Unidos. Doutor Russo. Pois não. Pois não? O senhor está mexendo no... Pois não. Tô atento. Não, mas sempre tem notícias. É que ele não está conseguindo falar, ele não consegue falar tantas vezes que ele já fica assustado quando ele diz. Fale, querido. Não, eu pensei Fale, se querido. tivesse infringido alguma lei da bancada. Não, por enquanto não. Muito. É que, na verdade, quem gosta de ir no supermercado, dona Magda, e receber seus pacotinhos bem empacotadinhos, vai ter que se mexer. Por que, querido? Porque o STF mexeu na lei dos empacotadores. Meu Deus. Eles não têm mais o que fazer, vai cuidar da casa deles. Caiu a obrigatoriedade de contratar
empacotador em supermercado. Isso é Por lamentável. 7 votos a 3, Pobre das pessoas. derrubaram as leis municipais. Na verdade, ele subsidiou a decisão, sustentou a decisão em 2 questões. Primeiro, na hierarquia das leis, que as leis menores é que fixavam essa obrigatoriedade. E como é direito comercial, é uma legislação superior, não podia. Então, ela tem alcance nacional, essa decisão. Existem 35 ações tramitando no próprio STF que serão simplesmente juntadas com o mesmo despacho e devolvidas. Tá, né? Não é mais obrigatório. Não é mais obrigatório, é uma faculdade. Faculdade. Sim, faculta para quem quer. Calma nessa hora. Algumas cidades brasileiras legislaram criando obrigatoriedade. Isso. O STF disse que não é mais obrigatório, portanto, as leis abaixo passam. Todas suspensas. Muito bem. Quer saber mais? Só amanhã, que agora a gente está indo embora, mas volta amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, e podemos até retomar esse assunto que eu acho bastante interessante. Tenha um bom sonho conosco de preferência, que sempre é legal, e amanhã a gente se vê. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.